Bem, vamos começar o programa já falando de Polícia Civil. Nós estamos em plena paralisação dos delegados da Polícia Civil em todo o estado, 24 horas, começou 8 horas da manhã de hoje, segunda-feira, e vai até 8 horas da manhã desta terça. É uma situação extremamente difícil, estão reivindicando alguns acordos de natureza salarial e está aqui conosco o presidente da ADEPOL, que é a entidade que representa esses profissionais do serviço público. Delegado Ivanildo Santos, presidente da ADEPOL, muito obrigado por ter vindo. Boa noite, Mauro. Boa noite, nossos ouvintes que nos assistem nesse momento. Eu, de primeiro, queria agradecer a oportunidade que você está nos concedendo de trazer a nossa versão desse nosso movimento, que é legítimo, que é legal, né? E que o governador insiste em não cumprir com uma lei acordada em 2014. Delegado, o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça deu uma liminar dizendo que é ilegal. Na verdade, o Tribunal de Justiça deu uma liminar baseado numa súmula do Supremo que considera a paralisação de policiais civis semelhante à de policiais militares. Só que essa liminar não atingiu a ADEPOL, ela foi contra o sindicato do delegado. Então, nós estamos dando continuidade à paralisação baseado nesse princípio de que a liminar não nos atingiu. Bem, com essa paralisação, quem é atingido? O governo do estado, na figura do governador, ou a população que não tem nada a ver com peixe? Não, a população tem um reflexo dessa paralisação, com certeza, até porque é preciso chamar a atenção da comunidade para esse grave problema de violação de direito de servidores públicos que o governador do estado está incorrendo, né? Claro que nós tomamos todo o cuidado de fazer um comunicado prévio para a população, inclusive orientando a se fazer ocorrências através da delegacia virtual. Hoje, com certeza, essa delegacia está tendo uma triplicação de boletim de ocorrência, para justamente atenuar esse problema que causa a Das população. funções de um delegado, o senhor acredita que a mais atingida deve ser a BO, o boletim de ocorrência? O boletim de ocorrência que necessita da participação de um delegado. Com certeza, todo boletim de ocorrência ele tem que ter a avaliação do delegado até para verificar se há o fato típico ou não. Porque se não for fato típico, não se resiste à ocorrência. Tá. E no dia de hoje, nessas 24 horas, está sendo tudo feito pela delegacia virtual? Não. Nós tivemos a cautela de deixar em funcionamento aqueles serviços mais relevantes para a população. Por exemplo, os autos de prisão em flagrantes estão sendo confeccionados nas delegacias. As ocorrências de crimes extremamente graves, como homicídio, estupro, também que depende de colheita de provas imediatas, estão sendo atendidos pelos nossos policiais. Nessas primeiras 12 horas, como é que foi o nível da situação nas delegacias do Pará como um todo, sem delegados? Na verdade, nós tivemos uma primeira paralisação na quinta-feira, que alcançou 90% de êxito, né? Foi um sucesso. Em nível de estado? Em nível de estado. E hoje, novamente, ela está tendo um sucesso ainda maior. Todos os colegas delegados aderiram à paralisação, mas se fazem presente na delegacia. Isso que é importante. Os delegados, apesar de pararem com a lavratura de boletim de ocorrência e alguns procedimentos policiais, eles permanecem nas delegacias, orientando a população e atendendo aquelas demandas mais urgentes. Então, na verdade, é a população que está sendo atingida apenas, né, delegado? A população está tendo um reflexo dessa mobilização. O grande alvo nosso é chamar a atenção do governador do estado. Inclusive, não podemos negar que um dos motivos disso é causar desgaste político para o governo. Porque a única forma de você conseguir sensibilizar o governador é causando prejuízo na imagem do governo. Qual é a reivindicação da categoria para chegar a esse estado de coisas, estado de paralisação? A única, exclusiva reivindicação da categoria é que ele cumpra com a lei que foi acordada em 2014, que prevê a reestruturação do salário dos delegados para tentar equilibrar com as demais carreiras jurídicas do Estado. Mesmo assim, com esse acordo, o nosso salário continua sendo um dos últimos na carreira jurídica do Estado. Acontece que nós abrimos mão de alguns direitos e alguns benefícios que nós tínhamos para poder chegar nesse denominador comum. E foi com muita surpresa que nós tivemos essa negativa do governador, que inclusive nos desrespeitou, porque ele escondeu da categoria até o último minuto que não iria pagar, como forma de tentar desmobilizar o nosso movimento. Bem, sem considerar o mérito da categoria em receber o que foi acordado, se é reajuste ou parte de um acordo,
O senhor não acha que o momento que o Brasil está passando, de queda de arrecadação, de grandes turbulências políticas, não seria um momento que deveria ser respeitado? Com certeza nós respeitamos. Inclusive outras medidas que estavam em mesa de negociação, que implicam em aumento de custo para o Estado, como o decreto de progressão funcional, o aumento dos plantões remunerados, aumento de diária, do valor da diária, todas essas questões financeiras que eram objeto de negociação com o governo no ano passado e este ano, nós abrimos mão para que fosse preservado esse reajuste, essa parcela do reajuste, na verdade, porque ela foi elaborada em 2014, então é uma coisa que está prevista em lei e que não é objeto de negociação presente, é uma coisa do passado e que o governador deveria pelo menos cumprir com isso. Tem alguma forma de avaliar se a população está ao lado de vocês, ao lado da tese de vocês? Porque, veja bem, vamos nos colocar rapidamente aqui do lado, como se nós estivéssemos como governadores no momento. Se ele libera para uma categoria resquícios de um acordo ou um reajuste, ele vai ter que liberar para todos, porque a pressão vai ser geral. Não, essa interpretação ela é equivocada, para não dizer falaciosa. Por quê? Porque nós temos uma linha de reivindicação que implica em custo para o Estado, como volto a repetir, que nós abrimos mão, enquanto as categorias que estão em negociação com o Estado é referente a acordos desse ano. Né? O nosso não é desse ano, nós perdemos. Então, nós estamos reivindicando uma coisa do passado, não é do presente. As categorias que vão entrar, que estão em negociação com o Estado, é com relação à perda deste ano. O nosso é de 2014 e que está previsto em lei. Então, não tem o mesmo parâmetro. Esse acordo começou a ser pago, foram pagas algumas parcelas, é esse isso? Acordo foi pago 2014 e 2015. E nesse período... Está faltando a parcela de 2016. 2016, 2017 e 2018. Veja bem, são 3 parcelas que provavelmente ele não vai querer pagar. Isso causou uma revolta muito grande. Por quê? Porque as outras categorias estão tendo, ano a ano, esse reajuste negociado de forma integral. E nós, inclusive, tivemos a perda do nosso abono, que não incide imposto de renda. Então, a categoria mais prejudicada no momento no Estado é a categoria dos delegados. Agora, delegado Ivanildo, quantos colegas o senhor tem atuando no Pará? Quantos delegados existem? Hoje nós temos cerca de 600 delegados na ativa e 180 inativos. Mas eu volto a repetir, o custo financeiro para o Estado é menos de 0,01%. Então, esse discurso de que a arrecadação caiu ou estabilizou, e que isso vai dar um impacto financeiro muito grande para o Estado, é uma explicação que não nos convence. O movimento de vocês recebeu o apoio agora da Federação dos Delegados, Federação Nacional dos Delegados. Nós recebemos apoio da Federação Nacional dos Delegados de Polícia do Brasil, nós recebemos apoio da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e nós recebemos apoio da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal do Brasil, do Regional Pará. Ou seja, nós temos todo o apoio de várias categorias do mesmo segmento, porque eles acreditam que a nossa reivindicação é justa e legítima. Foi tranquilo o dia de hoje, sem delegado, ou com o delegado lá só sentado, olhando? Como eu lhe expliquei, os delegados estão trabalhando. Sim, mas... e estão dando toda a assistência para a população. Nossa maior preocupação é em prestar a assistência para a população. Isso causou alguns transtornos na população? Sim. Com certeza. Mas que tipo de assistência? Vai orientar a fazer o BO pela delegacia virtual? Seria isso? Nós orientamos a ou passe fazer amanhã. BO, passe amanhã. Ou nós orientamos, se não for casos urgentes, que passe no dia seguinte, porque nós vamos ter uma equipe predisposta a atender, inclusive com preferência. O senhor não acha que a população pode chegar à conclusão que não há necessidade de delegado? Ela pode resolver todos os BOs pela delegacia virtual, resolver seus problemas sem precisar ir até a delegacia. Pô, 24 horas eles não fizeram nada e tudo funcionou legal. Lei do engano. A polícia, o BO, ele é uma notícia do crime. Atrás dessa notícia do crime vem uma série de medidas que estão sendo implementadas. Tem a investigação. Sim, mas os investigadores não estão em greve, os escrivãos não estão em greve, os motoristas não estão em greve, estão trabalhando. Estão trabalhando e estão fazendo esses procedimentos. Sim. Vários procedimentos policiais estão em andamento, os inquéritos não pararam. Os inquéritos já em andamento estão com as diligências em andamento. Então, não há um prejuízo grande para a população. E a delegacia virtual é só para o BO virtual? A delegacia... o restante do inquérito não passa virtualmente? Com certeza não. Todas as demais diligências são feitas pelos delegados com os demais policiais. E isso aí não está tendo prejuízo. Na verdade, é uma grande mobilização para chamar a atenção do governador
porque se não for dessa forma, nós vamos continuar sendo desrespeitados e tendo nossos direitos violados. Agora, delegado, hoje, decorrido esse período já, não houve um contato, não houve algum interesse do gabinete do governador em conversar com vocês? Já houve uma sinalização de negociação, mas que, pelo fato dela se estender para maio, para 20 de maio, a categoria achou que é muito longe o período e não aceitou. E está se mobilizando para 20 de maio o quê? Voltar a conversar, começar a conversar ou pagar? Para sentar e negociar o pagamento de uma coisa que deveria ser feito em março. Um valor que é devido, que está previsto em lei, e ele descumpriu. E a categoria já disse não? Já disse não, já rechaçou e já fez um novo movimento de paralisação que ocorreu hoje e que está sendo o maior sucesso. Bem, mas encerra agora, 8 horas da manhã de terça-feira. E aí, qual o próximo passo? Nós temos várias estratégias que serão adotadas que eu prefiro não expor aqui, até porque se nós passarmos a colocar a nossa estratégia de cobrança, o governo, através da própria dirigente da polícia, eles vão tentar neutralizar. Só para você ter uma ideia, hoje, quando nós paralisamos, a administração da polícia simplesmente derrubou uma parte do sistema, do CISP, que a gente chama de consulta, para que nós não tivéssemos acompanhamento de quantas ocorrências estão sendo feitas no Estado. Isso causou, inclusive, um prejuízo nas investigações, porque alguns colegas usam essa ferramenta para fazer pesquisa no curso das investigações que estão em andamento. Mas, para evitar que o nosso movimento fosse um sucesso, ele usou desse mecanismo que causou, inclusive, prejuízo nas investigações. A negociação por parte do governo está sendo feita pelo secretário de Segurança? Infelizmente, não, até porque nós não queremos. Está sendo feito direto pelo delegado-geral, que é uma pessoa até certo ponto sensata, mas que precisa ser um pouco mais proativo. Infelizmente, nosso secretário hoje não nos representa. É público e notório que o nosso secretário pouco entende de segurança pública no Estado. E a Polícia Militar nessa história, como é que ela se enquadra? A Polícia Militar é nossa parceira no trabalho preventivo. Inclusive, algumas operações nossas são feitas em conjunto com a Polícia Militar. Agora, nós temos uma atividade típica de investigação, eles têm uma atividade típica de policiamento preventivo. Então, são atividades um pouco diferentes. Mas não está havendo nenhum tipo de conflito agora e a Secretaria não está colocando a PM para ocupar os espaços que a greve tirou, os delegados e assim por diante? Muito pelo contrário. Os policiais, a Associação dos Policiais, mesmo que veladamente, estão nos apoiando, dos policiais militares, porque essa nossa reivindicação não sendo atendida, fatalmente a dos demais policiais também não serão. Então, todo mundo vai ser prejudicado com essa medida. Delegado Ivanildo Santos, eu desejo boa sorte, que chegue a um denominador comum e que a população não seja mais prejudicada ainda, porque no frigir dos ovos, o senhor sabe que é a população que é a grande prejudicada em qualquer paralisação, qualquer greve dessa natureza. Espero que se resolva logo. Muito obrigado por essa entrevista e boa sorte. Obrigado, eu que agradeço. Eu só queria fazer uma ressalva, Mauro. O fato de você ter uma polícia desmobilizada, desmotivada, ela causa um prejuízo muito maior para a população do que esses movimentos que são breves, né, e que não causam tanto transtorno. A longo prazo, o fato de você ter uma polícia na situação que se encontra, ela causa muito maior prejuízo para a população, porque se demora mais para se investigar, se alcança índice de resolutividade muito menores. Então, eu acho que esse prejuízo pequeno hoje, ele vai ser compensado com uma polícia mais motivada, mais eficiente e que vai prestar um serviço de melhor qualidade para a população. Isso aí, com certeza. Tomara. Muito obrigado, delegado. Logo depois do intervalo, o Eric Pedreira, que é um dos reitoráveis da Universidade Federal do Pará.